Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por acaso você começou a se sentir velha quando chegou na casa dos 50 anos? Para vocês refletirem. Mas antes de mais nada, vamos entender o que significa envelhecer e por que a passagem do tempo tem esse impacto no nosso corpo. Segundo um doutor de genética, Salvador Massip, ele disse o seguinte, que o corpo humano envelhece porque as células do seu corpo envelhecem. Ele é diretor de laboratório de câncer e envelhecimento na universidade nos Estados Unidos. Pois bem, as nossas células envelhecem, mas não quer dizer que quando nós chegamos nos 50 anos, nós chegamos no fundo do poço e que a nossa vida não tem mais perspectivas. Será que a produtividade, a criatividade e o prazer estarão cada vez mais distantes para nós? Ou que os nossos horizontes, a partir dos 50 anos, o nosso horizonte não será colorido? Então eu peguei uma pesquisa do premiado jornalista norte-americano, Jonathan Haidt. Ele relata no seu livro que os melhores anos ainda estão por vir para quem está nessa faixa etária dos 50 anos. Ele é autor de um livro que nós vamos comentar aqui, que o título do livro é A Curva da Felicidade. Por que a vida fica melhor depois da meia-idade? O livro trata desse assunto. A Curva da Felicidade, aparece esse nome no livro porque até na capa do livro tem um U. Ele fala que a satisfação com a própria vida vai caindo quando se chega aos 30 anos, é uma setinha para baixo, e chegando aqui no ápice, na parte mais baixa da satisfação, quando chega nos 50 anos, depois ela consegue subir novamente até os 70 anos. Essa é a capa do livro que chama A Curva da Felicidade. Então ele fala que o ponto mais baixo do nível de satisfação com a própria vida é quando nós estamos nos 50 anos. E depois esse nível de satisfação tende a subir novamente. E ele chegou a essa conclusão com o resultado de um estudo que ele fez com americanos e europeus em condições semelhantes. Ele entrevistou pessoas que tinham as mesmas condições de renda, as mesmas condições de saúde, o mesmo casamento, mas em diferentes faixas etárias. Então, pesquisando várias pessoas, ele chegou a essa conclusão que ele relata nesse livro, A Curva da Felicidade. Então, entrevistando as pessoas, ele percebeu que o nível começa a cair aos 30 anos, chega no seu mais baixo nível, nos 50, e depois tende a subir até novamente os 70 anos. E num outro estudo dos Estados Unidos, identificou-se que as pessoas entre os 55 anos e os 65 anos estão mais propensas a abrir empresas do que daquelas com 20 e 34 anos. Então as pessoas estão querendo começar algo novo. Por que elas querem abrir empresas aos 60 anos? Porque aos 60 anos elas já estão seguras, ainda têm muita energia e um conhecimento acumulado de uma vida, e também com muito medo da aposentadoria. Isso é uma coisa muito comum nas pessoas que estão prestes a aposentar, por isso que eu trago sempre esse tema para nossas lives. E eu penso assim, pois foi o que aconteceu na minha história profissional. Eu já contei várias vezes e hoje eu continuo produtiva aos 64 anos de idade, porque eu me desafiei a aprender algo novo há uns 4, 5 anos atrás. E hoje eu sou uma mosaicista. Então, ser mosaicista não significa que a minha fonte de renda principal é o mosaico. Não é isso.
Eu não preciso viver da minha arte para ser uma artista. Não é o caso, porque eu tenho outra profissão. Esse não era o meu objetivo quando eu dei os primeiros passos nessa minha jornada encantada dos mosaicos. Essa arte não é muito divulgada no Brasil. Por exemplo, é muito comum vocês terem na casa de vocês ou na casa de amigos quadros pintados, fotos artísticas. Então, todo mundo tem isso, mas eu pergunto para você, você tem algum quadro de mosaico na sua casa? Não vale quem já faz mosaico, mas antes de você fazer mosaico, você tinha algum quadro? Alguém te presenteou com algum quadro de mosaico? Respondem para mim aí nos comentários. Antes de vocês começarem a fazer mosaico, ou se você ainda não faz mosaico, vocês já tinham ou tem na sua casa algum mosaico? O máximo que se via nas casas é aquele número da casa com mosaico, ou mesmo assim nem em todo lugar. Eu ando aqui pelo condomínio onde eu moro, não tem números com mosaico pela casa, acho que tem uma ou duas. Da minha casa, é claro, e uma outra que eu vi aqui. E por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso. A Neves está falando que é verdade, é uma raridade ver alguma casa com mosaico. Não porque ele é feio, não porque as pessoas não gostam de mosaico, e sim porque elas não conhecem o mosaico, principalmente o mosaico moderno. Quando as pessoas pensam no mosaico, fica pensando no mosaico romano, no mosaico bizantino, aqueles mosaicos que se vê em igrejas, em grandes murais, né, de edifícios na arquitetura, mas tem uma vertente do mosaico moderno que me despertou um interesse muito grande e eu me apaixonei. A Josiane diz o seguinte, que na infância faziam as calçadas com cacos de cerâmica, mas não chamavam de mosaico. Aqueles cacos de cerâmicas, amarelinho, vermelhinho, eu tinha até no terraço e no quintal da casa dos meus pais. Era uma forma econômica de revestir o chão com piso cerâmico. Era cacos cerâmicos, mas não tinha assim uma arte, um desenho. Era os cacos esparramados. Não deixa de ser um mosaico também. O Jair falou que não sabe se pode classificar assim. Eu só via caquinhos. Exatamente, eu concordo com você, Jair. Apesar de ser cacos cerâmicos, eles eram colocados simplesmente com objetivo econômico. Diferente dos cacos cerâmicos que a gente encontra com a arte do Gaudí em Barcelona, que também tem vários cacos, vários coloridos, mas formam um desenho, dá um encanto. Por isso que quando eu me encantei, quando eu comecei a receber muitos elogios pelos meus trabalhos, minhas filhas me incentivaram, mãe, posta os seus trabalhos, vamos divulgar o mosaico para as mulheres. E eu comecei devagarzinho e eu tô aqui há mais de um ano nessa toadinha de mostrar a minha paixão pelo mosaico. E não é só minha paixão, a minha casa tá lotada de mosaicos. Eu presenteio amigos, parentes, todos com o meu trabalho de mosaico moderno. Então, o meu conselho para você que está nessa fase de transição de vida, da mulher batalhadora, trabalhadora para a mulher aposentada, é que você não se isole, compartilhe os seus sentimentos, pois não é vergonha nenhuma para uma mulher adulta ter necessidade de dividir as suas expectativas e temores. Eu confesso que eu fiquei com bastante medo de me aposentar e não ter perspectivas na vida. Eu ficava imaginando como seria a minha vida sem ao acordar de manhã e não precisar me trocar e ir trabalhar. Então eu descobri o mosaico moderno e é isso que eu quero apresentar para vocês.